Olá, valientes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Esse vai ser meu primeiro vídeo falando sobre a lição da Escola Sabatina desse novo trimestre, o terceiro trimestre de 2021, tá bom? Mas Danilo, o que é lição da Escola Sabatina? Bem, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que se trata esse vídeo sobre esse tema, vou explicar aí resumidamente. A Igreja Adventista faz uma lição, tá, para determinados grupos dentro da igreja aos sábados, que por esse motivo se chama Escola Sabatina. Logo de manhã tem uma Escola Sabatina. Acredito que vocês devem conhecer também como Escola Dominical, tá? Mas como a gente se reúne no sábado, é Escola Sabatina. E aí, cada grupo tem aí a sua lição, né? Então tem as crianças com as suas lições, os juvenis com as suas lições, os adultos, os jovens e assim por diante, ok? E a lição desse trimestre dos jovens vai falar sobre sexualidade, ok? Sobre esse tema aqui. E esse tema, ele é muito importante, e como esse canal fala exatamente sobre uma vivência cristã gay, acredito que será muito importante a gente sempre vir aqui retratar a lição específica. São 13 lições, então teremos 13 vídeos aí. Espero eu que eu consiga fazer esses vídeos aí para entregar para vocês sempre aqui no sábado, ok? Bem, o tema da lição, como eu já disse, é sexualidade. E o subtítulo seria Princípios Bíblicos sobre Comportamento Sexual. Então, começa a lição hoje, dia 26 de julho, e ela vai até dia 2 de julho. Então ela começa no sábado, vai até a sexta-feira. Então, a primeira lição vai falar sobre contracultura. Acredito que eu possa conseguir também colocar as imagens aqui, mas eu vou sempre mostrar para vocês saberem mais ou menos do que eu estou falando também, tá bom? Mas antes de focar na lição, eu quero deixar aqui uma observação, tá bom? Que é da vista geral, que sempre é bom a gente dar uma olhada a cada trimestre quando a gente começa. E a vista geral da lição, ela começa com a seguinte pergunta: por que a igreja se preocupa tanto com sexo? E aí ela responde: primeiro, porque a Bíblia contém muitas narrativas e ensinamentos sobre sexualidade. Segundo, porque nos últimos anos, algumas denominações cristãs mudaram sua posição no que diz respeito às questões sexuais, adotando inclusive posturas bastante errôneas. Por último, a sexualidade é tão parte da experiência humana que qualquer cristão comprometido deseja compreender o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Aí ela fala também que Deus é o autor da sexualidade, tá? Então a gente vai se aprofundar sobre isso também. E ela faz uma outra pergunta que eu achei interessante também trazer aqui para vocês antes de começar a lição. Como os cristãos devem se posicionar? E aí ela vai falando mais algumas questões, eu posso deixar o link aqui para vocês também terem acesso à lição. Então eu quero também já dar esse recado. Se você precisar também dessa lição, pede aqui nos comentários, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu mando o link para vocês também terem acesso a essas lições, ok? Então aí toda semana eu consigo estar enviando para vocês, ou na sexta-feira ou no sábado, é só me mandarem aí um pedido. Bem, vamos então começar a primeira lição, que acho que eu já me enrolei aqui muito nessa primeira parte. Então, contracultura. A lição ela retrata exatamente alguns parâmetros sobre você, como cristão, ir contra a cultura, tá bom? E ela levanta alguns posicionamentos que a cultura tem, tá bom? Ela fala sobre o ateísmo, o dualismo, ela compara essas questões quando você fala sobre a sexualidade. Então, para o dualismo, tudo que vem do corpo é ruim, tudo que vem da alma é bom. Então, tecnicamente, o sexo seria ruim porque ele é uma necessidade do corpo e a alma não precisa de sexo, então ela teria aí uma sexualidade negativa, né? Não existiria e, consequentemente, seria tudo puro. O ateísmo fala que é apenas hormônios, então, por esse motivo, você tem a necessidade aí de ter uma relação sexual. Ela também fala sobre a comparação, né, sobre os scripts principais que aí são falados, que é a mídia, a economia, a política, educação, família. Aí ela coloca também como líderes, que tem alguns scripts já aí pronto, que você consegue absorver, artistas acadêmicos e assim por diante, tá? E aí eu só quero problematizar um pouquinho essa questão, porque dá a entender que qualquer coisa, né, que seja diferente do que a igreja está automaticamente autorizando é errado, tá bom? E aí eu sempre falo isso: retém o que é bom e o que não é bom você não retém. Eu acredito que isso é sempre o necessário, você sempre colocar aí numa balança. Ela também fala em um momento da lição sobre os punks e os hippies, que foi aí na década de 70, principalmente, quando surgiu, e eles eram um movimento contra a cultura atual, e nós temos como cristãos sempre estar aí também levando em consideração que talvez esse movimento também não seja tão contra a cultura assim. E aí eu tenho que sempre pensar, padrões dominantes. O que seria o padrão dominante da cultura atual, né? Acredito eu, hétero, branco e principalmente homem, né? Então a gente pensa que sempre a cultura dominante
até mesmo dentro da igreja, é essa, né? Então a gente tem que pensar aí, será que a gente está sendo contra essa questão também? Porque você tem que pensar que você levantar totalmente uma bandeira contra os punks, contra os hippers e assim por diante, talvez não é tão problemático assim também. E aí ela termina a lição falando sobre Jesus, que Jesus era contra a cultura, né? Ele era totalmente contra a cultura, e isso eu concordo plenamente. Tanto que nós nos chamamos cristãos exatamente por isso, porque nós seguimos a Jesus e todos os ensinamentos dele, todo o exemplo dele. E aí, eu sempre clico nessa tecla, tá? Ele fala assim: Jesus não veio para mudar o sistema social pelo mero amor de causar mudança. Será? Será que quando ele fala, ao invés de você bater, né, na pessoa que acabou de te dar um tapa, você virar a outra face, isso já também não fala de uma mudança de comportamento ali daquela sociedade naquele momento? O ato somente de ele não deixar apedrejar uma mulher adúltera também não seria aí também uma questão clara de mudar ali um sistema que estava ali, sempre ali sendo opressor e assim por diante, sendo talvez até corrupto em algumas questões, né? Porque ali é provado por A mais B que ali estavam pessoas totalmente corruptas naquele momento. E ali era um julgamento totalmente injusto. Outra questão também que é falado no final, a lição fala assim: quem a humanidade reconhece como tendo autoridade, soberania e direitos como seu Criador, Redentor e Deus? Por que fazer parte de uma causa local quando você pode fazer parte de um movimento galáctico que apela ao seu senso de justiça, preenche sua necessidade de misericórdia e satisfaz seu anseio social, mental, emocional, físico e espiritual? E aí eu quero deixar uma coisa bem clara. Neste mundo, a gente não vai encontrar justiça plena. Só vamos encontrar justiça plena quando Jesus voltar e refazer tudo isso. Porém, nós não podemos deixar de lutar. Porque isso é o que Jesus faria. Jesus fez isso. Em algumas questões, ele fez exatamente isso. Ele mostrou exatamente qual era o caminho. E, como sendo um seguidor de Jesus, nós temos que sim levantar essas questões e ser a favor dessas questões. Então, se uma pessoa, em algum determinado momento, está sofrendo por racismo, homofobia, fome, falta de lar, alguma coisa desse segmento, nós temos que sim dar apoio. Como cristãos, nós devemos fazer isso. Essa coisa de, não vamos conseguir mudar o mundo somente quando Jesus voltar, a gente não pode também cruzar os braços e deixar todas as coisas acontecerem, ok? Chegando aí, depois fala sobre o script do amor, né? Como Jesus sempre falou sobre o amor. E aí tem uma parte que eu quero destacar aqui, é que Ellen White diz assim: o que eles semearem, também colherão. Então acredito eu que esse movimento que está surgindo, até mesmo dentro de algumas igrejas evangélicas, sobre nós não nos calarmos, principalmente a comunidade LGBTQIA+, a comunidade negra, a comunidade de mulheres, né, querendo ou não, aí se levantando, acredito eu que é exatamente por esse motivo, porque nós estamos vendo as pessoas que semearam esses problemas e estão colhendo esses problemas exatamente com as nossas atitudes agora de não nos calarmos. E para fechar, tem sempre depois, na sexta-feira, toda lição vai ter uma parte chamada comunidade, tá? Se você reparou aqui, eu escrevi bastante coisa, porque acredito eu que quem faz essa parte não é totalmente a pessoa da lição, ela faz uns recortes, ela sempre faz um diálogo bastante claro. E aí é o Diego Barros. Eu acredito eu que ele não quis ser preconceituoso em alguns problemas que ele falou, mas uma coisa que me chamou a atenção é quando ele fala assim: a ideologia de gênero comprou um certificado de teoria científica, enquanto a identidade de Gênesis foi taxada de mito ancestral. Olha, primeiramente, não existe ideologia de gênero, tá? Quem criou esse mesmo nome foi os cristãos. E eles criaram esse monstro da ideologia de gênero para falar de uma coisa que é totalmente... que eu não sei entender como que levantaram isso. Porque assim, tudo começou quando houve a necessidade de falar sobre sexualidade em escolas. E aí, de repente, surgiu a ideologia de gênero. Não, gente, não existe ideologia de gênero, tá bom? Ele fala assim: os tempos mudaram. Tá, ainda bem, né? Porque senão a gente estaria ainda vivendo no século XVI ou no século XVIII com escravidão. Não sei ainda. Sou péssimo com conta. Me deixam aí os comentários. Qual é o período que vocês gostariam de estar vivendo agora? Né? Ainda bem que eles mudaram. A pornografia tornou-se acessível e a virgindade antiquada. A promiscuidade agora zomba da castidade. Concordo com você. Essa questão aqui, eu concordo plenamente, tá? Eu não tenho nem como discordar dessa questão. Porque eu acredito fielmente que a pornografia, infelizmente, ela está mais acessível. Mas não somente porque a tecnologia está aí, mas porque a gente
às vezes não ocupa a nossa mente com outras coisas. Então, outras coisas eu até digo, não somente coisas religiosas, tá? Mas às vezes uma música boa, e eu não quero problematizar também alguns tipos de música, porque eu acredito que toda música, ela é boa. O que seria, às vezes, talvez um pouco ruim, seria alguns conceitos de letra, mas aí podemos fazer um vídeo talvez um dia sobre isso. E aí também fala sobre a castidade. Porém, eu quero sempre deixar aqui bem claro que a castidade, ela também tem que ser sempre levada em consideração que ela é um dom. O celibato, ele é um dom. Pelo que eu percebi aqui nas próximas lições, nós vamos falar sobre isso. Então, assim, temos que tomar cuidado também com impor uma santidade que não existe nessa questão. E ele fala também sobre os relacionamentos também foram afetados. Agora eles são descartáveis, assim como os bebês indesejáveis. O sexo seguro é a nova moda entre as pessoas inseguras. Pessoas são consumidas na mesma velocidade do consumo do seu pacote de dados. A geração do fast food é também a geração do fast sexo. Morar junto tornou-se preferível a se casar e assim por diante. Eu quero deixar aqui bem claro, principalmente, não sei se o Diego está assistindo. Oi. Concordo em algumas questões que você levantou aqui, porém acredito que você tem que sempre tomar cuidado, tá bom? Que só porque tem um relacionamento afetado, os relacionamentos eles são afetados por várias questões, né? Então, assim, às vezes são questões até mesmo de segregação, questão aí de racismo, questão de abuso, e aí vai, tá bom? E essa questão que eu já percebi que foi meio direta até mesmo para aborto, quando você fala sobre os bebês indesejados, eu não vou entrar nessa questão nesse vídeo, mas isso é uma fala até injusta, quando você levanta essa questão, tá bom? O sexo seguro é a nova moda, acredito eu que, principalmente, se você não consegue controlar, né, uma sociedade nessa questão, eu acredito que o mínimo como cristão, nós devemos sim falar sobre sexo seguro também, tá bom? Nós devemos falar também sobre não ter sexo antes do casamento, como nós acreditamos, tal, mas principalmente também não ser hipócritas, e aí falar que sim, precisa também ter um sexo seguro, porque assim, é o mínimo que uma igreja deveria pensar. Nós, como os adventistas dos 7º dias, sempre falamos sobre saúde, então acredito eu que também uma prevenção, um uso de camisinhas e assim por diante, também é um assunto que deveria ser falado sim em nossas igrejas, ok? Enfim, acho que vocês devem ter entendido aí mais ou menos como é a lição. Se vocês quiserem estudar, deixar aqui seus comentários, me deixem por favor, que a gente vai falando aí ao longo da semana, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilha com quem você acredita que precisa ver essa lição também. Sucesso a todos, muita paz e Maranata!